Eu sou um operador, eu sou um funcionário que amo o que eu faço. Não desisto, não vou desistir. Vou estar sempre ao lado de toda a alta direção da Itapemirim, onde eu sou muito grato. Eu entrei na Itapemirim no dia 21 de dezembro de 2020, numa segunda-feira. Aliás, quem também me ajudou nessa entrada foi você, Robert, né? E através do Thiago Sena, do John e de tantos outros, eu consegui entrar, segui todos os critérios, prova, aquela coisa toda. Fui feliz, sou agradecido, né? O voo se deu no dia 17, na última sexta-feira, por enquanto, até a data de hoje. Hoje nós estamos no dia 28 de dezembro, por enquanto foi o último voo. Eu acredito que ela continue, tenho fé, esperança, né? E se deu na sexta-feira, estava em Fortaleza, o avião era por coincidência o Papa Serra Índia Tanguá, que eu falei, esse é o meu avião, né? E ele estava atrasado, a empresa o tempo todo falando com o pessoal da escala, o tempo todo ele me posicionando, a tripulação que eu faço questão até de mencionar o nome, que é o Ravanello, que foi o copiloto, né? O César Suzigan, que era o chefe de equipe, a Aline Pereira, a Andressa Lenita e a Taliana Martinhão foram os tripulantes que fizeram parte desse voo, todos com muita dedicação, não teve quem que eu precisasse interceder, alguma coisa desse tipo. Ah, nós mantivemos contato o tempo todo com a empresa sempre nos dando posição, nós com o Fly Radar, olha, o avião vai pousar tal hora, 15h36. Aí saímos do hotel com um pouco de atraso por causa da van, e sempre falando com a escala, coordenação, o tempo todo. E aí eu tive a ideia de, junto com a tripulação, nós usamos CRM, nosso foi redondo, isso eu faço questão de falar aqui ao vivo. CRM de todos nós. Meu, copiloto, chefe de equipe das meninas. Meninas porque tem dado tudo para ser meus filhos, todos eles, né? E então foi muito engrenado, a tripulação estava assim, a frequência, o nível de consciência situacional de todos estava muito afinado, né? Então eu tive a ideia de mandar uma mensagem para os dois comandantes que chegaram no voo, dizendo que eu iria, que se eles pudessem preparar o avião, já efetuar o embarque, né, direitinho, da aeronave, para reduzirmos o atraso, porque, na verdade, esse avião era para ter decolado um pouco antes, 14h10 seria o horário local de decolagem, mas como teve um problema aqui do balizamento no dia 17, e muitos aviões alternaram, então atrasou-se os voos, atrasaram-se vários voos, esse avião saiu daqui de São Paulo com atraso, passou no Galeão e tal, então nós o tempo todo. Quando chegamos no aeroporto, nos foi dado a informação de que o pessoal da Orbital estava com ordem para não continuar o atendimento até segunda ordem, falta de pagamento, alguma coisa assim. Na hora, a minha cabeça, eu até conversei ontem com o pessoal da nossa chefia, da diretoria, a minha cabeça voltou no dia 12 de outubro de 2001, quando eu estava na Transbrasil, e a Transbrasil já estava com uma redução de salário nosso, e naquele 12 de outubro, dia de Nossa Senhora 2001, eu posei com um avião nosso, era o Tango Eco November, lá em 737-400, lá em Recife, vindo de Fortaleza, e o pessoal não queria abastecer a aeronave, porque não tinha o cheque administrativo para efetuar o abastecimento dessa aeronave. Na época a gente estava com redução de salário, pagando em 2 vezes e tudo. Eu falei, não. Eu desci lá, o Otto, que era o gerente, que veio a falecer recentemente, agora dia 17 de novembro. Eu falei para ele assim, falei, Otto, o que está pegando? Ele falou, olha, vai ter que desembarcar todo mundo, o 737-400 era 154, 158, se não me engano. Vai ter que desembarcar todo mundo, porque não chegou o cheque com o valor do combustível para fazer a etapa. Recife, Salvador. Eu falei, não, peraí, segura a galera aí. Eu falei, eu vou falar com o rapaz da BR, ver se ele aceita o meu crédito card. Naquela época era aquele cartão azul, cartão internacional, que você passava aquele rolinho para carbonar na via de baixo, né? Então, eu desci, me dirigi ao caminhão da BR lá
Recife, falei, escuta, você aceitaria meu cartão? O motorista olhou assim para baixo, falou, pô, mas vocês estão com salário reduzido, mas daí é problema nosso, né? Eu pagaria o combustível. Acho que o combustível está em torno de 27, 28 centavos o litro. Aí eu abasteci a aeronave para fazer o trecho Recife-Salvador. Os trechos seguintes, Salvador, Galeão, Galeão, Guarulhos, o cheque da empresa chegou e o avião veio até aqui em Guarulhos e eu ainda tenho o Júnior, que era da escala de voo coordenação, é vivo até hoje, o Otto infelizmente faleceu, porém eu tenho o áudio, quando eu fiz 20 anos agora, dia 12 de outubro, eu falei, Otto, lembra 20 anos atrás, ele me mandou, tem um áudio gravado aqui no meu celular, inclusive, né, dele e do Júnior, comentando esse fato, né? Então, na sexta-feira, a decisão minha foi muito rápida e precisa, porque voltou os 20 anos e 2 meses atrás, peguei. O tempo todo eu falei para a tripulação, pessoal, vamos para a aeronave, eu vou esperar a tripulação nos render aqui, né? Aí eu falei, mas façam tudo de acordo com as normas e procedimentos da empresa, o SOP, façam tudo no tempo de vocês, sem correrias, sem nada, sem atropelos. Quando eu desci para a aeronave, eu entrei na cabine, segui todos os SOP, fiz todo o checklist direitinho, desci para fazer a externa. Quando eu desci para fazer a externa, na volta da aeronave, eu fiz o speech para os passageiros. Aliás, eu fiz o speech logo que eu entrei no cockpit. Depois fiz um speech explicando, nós estamos aguardando decisões assim, né, da empresa e tal. Depois eu falei, bom, eu vou dar uma descida lá, vou conversar com o pessoal da Orbital, né. Aí, quando eu desci, eu vesti o macacão novamente. E me personalizei como um mecânico, como eu fui na Transbrasil, todo orgulho. Conversei com o Lindenberg, um rapaz super atencioso, que ele é o responsável da Orbital, dei a mão para todos que estavam ao meu redor, o tempo todo, sempre muita educação, muita olhando nos olhos das pessoas, e aí eu disse para ele, falei, o que está acontecendo? Ele falou, não, nós temos autorização para não fazer o pushback, nem carregar a aeronave, por conta da falta de pagamento do nosso salário. Falei, com quem que eu poderia falar para a gente tentar resolver isso daí da melhor forma possível? Ele falou, teria que ligar para Campinas, e ele deu o nome da pessoa, até anotei aqui no papel, deixa eu ver aqui direitinho, né, para não ter problema. Que bom, deixa eu ver aqui. Bom, os comandantes com quem eu passei, ó, que passaram avião para mim, é o Denis Certo e o Matucci, foram quem passaram avião. O nome do rapaz eu não anotei aqui no papel, eu falei lá em Campinas que era o responsável pela Orbital. Me identifiquei, falei, ó, estou aqui com o supervisor Lindenberg, aqui em Fortaleza. O que nós podemos fazer para resolver essa situação? Porque a minha missão era tirar o avião dali, custasse o que custasse, mas sempre tendo a segurança, sem arrumar confusão, né? É uma missão. Aliás, a vida da gente é uma missão, desde a hora que a gente acorda até na hora que vai dormir. Até para dormir é uma missão, né? Então, ele falou, olha, eu vou precisar de um e-mail, autorizando, fazer um e-mail e tal. Falei, tá bom, você poderia ver para mim? Eu tenho meu telefone aqui. Falei, não, vou ver. Todos muito atenciosos. Só que aí um dos membros da diretoria nossa ligou para mim, Taberaí, vê o que você pode, vai ficar tranquilo que eu resolvo, cuida das coisas, que eles estão lá com um monte de CB lá na sede da empresa, obviamente, coitado, todos, sem exceção. Então eu falei, aqui o comandante, quando ele tem quando fecha a porta da aeronave, ele passa a ser o CEO, o presidente, vice-presidente, CEO, diretor de operações, piloto-chefe, gestor, ele é para ser tudo, ele é um maestro, ele preside o voo, né? Então, eu falei, tá comigo agora, né? Mas eu não estava sabendo se era o último voo, se não era, daí, e o negócio foi fluindo, aí eu subia na aeronave, voltava, falar com os passageiros, tá tudo bem aqui, tá tudo bem. Eu, quando eu estava lá embaixo, às vezes eu sentava lá no trator, ficava próximo, falava, a aeronave já estava abastecida de combustível da BR, 11.700 quilos, direitinho. Aí depois parece que o chefe de equipe falou, Itaberaí, vai precisar de mais água. E parece que eles não vão. Eu falei, não, chama aí a comissaria aí, porque lá em Recife eu também chamei comissaria e tudo, na época, né? Um outro comandante amigo meu, lá no Transbrasil, na época, comprou todos os lanches do McDonald's lá em Fortaleza também. Eu comprei comissaria, refrigerante, Coca-Cola, isso na Transbrasil. Mas eu tive, é por isso que eu te disse, eu tive a decisão foi rápida para eu
fazer isso. Aí eu falei, não, chama a comissaria que eu pago. Pode? Quantos copos? Ele falou, 70. Não, pede logo 100 copos aí de água, gelo que precisar. Aí eu falei com alguém pelo rádio, não lembro, ó, pode trazer, tá bom, nós vamos trazer, tal, não sei o que. Eu falei, eu pago com o cartão, com o meu celular pela aproximação. Aí eu tava lá, aí eu desci, eu subi 4 vezes e desci da aeronave para estar pessoalmente junto dos passageiros, até mesmo dos tripulantes, né? Mas quando eu estava lá embaixo, eu ligava para o Ravanello, que é o copiloto, perguntava para ele, conversa com o César, tá tudo bem? Tá tudo bem, Itaberaí, tá tudo certo aqui, tá tudo... Foi uma coisa maravilhosa, né? E lá embaixo, na pista, eu não tive que interceder em nada, ninguém me maltratou, ninguém ameaçou, e estava todo mundo aguardando alguma autorização. Pois bem, chegando lá embaixo, numa das últimas vezes, fiquei conversando com o Lindenberg, conversando com... Você via que eles olhavam para mim assim, com... Pô, querendo... Você vê que eles estavam querendo resolver o problema, mas não dependia deles também, coitados, né? Foi passando a hora, pra você ter uma ideia, eu cheguei lá às 16h20, 16h25 no Finger, isso já estavam chegando próximo das 19 horas, quando o Lindenberg virou para mim do nada, nós ficamos contando piada, fiquei contando, falei do primeiro sequestro que nós tivemos no Brasil, no dia 1º de janeiro de 1970, com o Caravelli da Cruzeiro do Sul, lá no Rio de Janeiro, fui contando várias histórias e conversando, ele falou, Itaberaí, o comandante, eu vou fazer o pushback para o senhor, do nada, assim, mas não chegou nada. Eu falei, pô, eu te agradeço. No momento nem eu pressionei ninguém. Ele falou, mas eu tô sem gente para carregar o porão. Eu falei, não, eu carrego. Falei, aliás, se quiser eu faço até o pushback na aeronave, se vocês autorizarem. Ele falou, pô, você faria o pushback, abastecer, colocaria a mangueira, o que precisa fosse, porque eu trabalhei em terra, eu sei lidar com essa situação, teria o mínimo constrangimento, né? Aí ele falou, pô, mas o senhor, eu falei, não, eu carrego. Aí eles mandaram colocar a prancha no porão traseiro, eu não me fiz enrugado. Quando baixamos a lateral, eu subi, o menino subiu, entrou no porão, eu comecei a passar mal, mas foi coisa rápida, 8 minutos, não é que foi uma coisa, o Itaberaí fez. Todos fizeram, a equipe toda, tripulante, o pessoal do aeroporto foram educados conosco, pessoal de terra, a tripulação, os passageiros, as passageiras e os comissários, e as crianças, não teve. 2 ou 3 quiseram desistir, como a bagagem estava fora, deu para localizar, aquela coisa toda. Aí eu comecei a carregar o porão e fui ficando feliz. Eu falei, puxa vida, como Deus é bom, né? Tá dando tudo certo, tá dando certo para levar esse avião para o Rio, que o que eles pediram, pelo amor de Deus, leve esse avião para o Rio de Janeiro. Eu falei, eu vou fazer o que eu... Fosse onde eu trabalhasse, eu ia fazer, fosse na Latam, fosse na Gol, fosse na Azul, Passaredo, qualquer empresa, um executivo, faria o que eu fiz. Isso é uma característica minha, amor naquilo que eu faço, né? E aí desceram, tirei umas fotografias do pessoal, tal, agradeci, aí o Ravanelli também, aí, ó, estão pedindo para você subir para a gente fechar a porta, o rapaz do operador, não, estou subindo já e tal, fui subindo, o operador do fim já estava lá, eu fiz até um coração para toda a equipe lá embaixo, mandei beijo para todo mundo e tal, fechamos a porta, falei, que legal. A torre nos autorizou o pushback, e aí fizemos o pushback, aí a torre disse o seguinte, olha, só que nós estamos com um problema, não tem um plano de voo. Eu falei, não, o plano de voo depois a gente resolve. Eu queria saber onde eu posso colocar essa aeronave aqui no pátio. Se quiser que leva lá para Cumbu, Ponta do Mucuri, Praia do Futuro, eu quero aproveitar esse pushback, né? Não, deixa no través do 217. Tinha um Latam que havia pousado no 218, né, um Neo. Se quiser, eu posso parar aqui, esse Latam encostou. Não, não, pode parar. Eu falei, não vai atrapalhar ninguém, não. Aí eu disse assim, falei, bom, teria alguém que eu pudesse ligar, que eu pudesse fazer o plano pelo telefone? Eu ainda brinquei com o cara, falei, pô, será que eu não posso decolar agachadinho, apagadinho aqui, sair de mansinho, sem ninguém ver a gente? Ele falou, olha, liga na sala IAS lá de Recife. Aí eu liguei, ele deu o telefone, anotamos lá no MCDU, e eu liguei nessa sala IAS lá de Recife, uma sargenta que atendeu a Etusa, eu não lembro o nome dela, mas foi mulher. Foi super educada, eu me identifiquei, falei, eu gostaria de ver se eu tô aqui no solo, em Fortaleza, assim, assim, assado. Tá o código ANAC, autonomia, destino, alternativo e tudo, até o... Falei, Rabanello, dá uma olhada na autonomia dele. 5 horas e meia, uma coisa assim. Falei, dei tudo.
Quando eu estava finalizando, olha, querida, muito obrigado. Falou, olha, pela regra, 45 minutos. Falei, vê se você consegue reduzir o mínimo possível, por favor. Né? Então, vou ver se eu consigo reduzi-lo em 25 minutos. Eu falei, ah, tá legal, obrigado. Nisso, a Torre de Fortaleza nos chamou. Aí ele 5307 tá na escuta. Aí o Ravanello atendeu a Torre, falei, um momentinho, bem. Ela pegou e ele falou, olha, saiu o teu plano, tal, e nos deu, eu falei, ah, bem, muito obrigado, acabamos de receber o plano aqui. Ela, ah, muito obrigado, estamos conte com a gente. Fizemos, copiamos, cotejou a panela, falei, bom, vamos continuar agora o nosso procedimento, vamos dar os 5 minutos para os motores, direitinho, o avião está aqui desde as 16h35. Falei, faz etapa, ele falou, você não quer etapa? Não, a etapa é tua, eu tinha combinado que a etapa era dele, eu deixo a garotada voar, quando eu vou com outros comandantes, eu também sento na direita, quero saber se o cara é mais antigo, mais novo, eu não faço questão, eu quero estar junto com a galera, né, e esse menino, o Ravanello, como toda a tripulação, eles foram de uma maturidade, de uma postura, assim, um negócio muito. Foi um negócio constante, todo, não tivemos problema. Decolou. Durante o trajeto de Fortaleza até o Galeão, o Centro Recife perguntou se o aeroíta, vocês. Previsão de pouso em Recife, ali, 1h53, 1h57 Zulu. Tá bom? Aí ele olhou para mim na 3, 4. Na quinta vez ele falou: Poxa vida, por que eles estão perguntando? Eu falei: Porque eles vão provavelmente interromper o voo lá. Será? Posso perguntar? Eu falei: Pode, mas você pergunta, eles não vão te responder, eles não vão dizer para você: É isso, é exatamente. Não, não vão. Eles vão te falar: Aguarde, depois vão te dar alguma resposta que não é aquilo que você gostaria. E foi o que fizeram. Falou: Aguarde, olha, somente operacional, porque na Trans Brasil. Na época, eu estava chegando em Brasília, tive que pousar em Goiânia, aquela coisa toda, né? Bom, enfim. Chegamos no Galeão, pousamos com toda a segurança na pista 15, estava uma chuva danada, pousou direitinho, tudo certinho, nos colocaram na posição 10 no terminal 1 lá do Galeão, e a primeira coisa que toda a tripulação falou, Itabera, é se precisar descer lá para a gente ajudar a descarregar a aeronave, a gente descarrega. Tanto o César, até as meninas, e o Ravanello. Falei, não, deixa comigo, eu não vou, deixa desembarcar. Daí o pessoal da Monte História, comandante, ele não vai ficar parado aqui, não vai conseguir, mas a gente vai fazer todo o atendimento. Falei, vocês vão descarregar a aeronave? Aí vieram, acho que 2 ônibus, se não me engano, levaram os passageiros para o Terminal 2. Eu falei, tá tudo certinho? Não, nós vamos descarregar a aeronave. E nós ficamos no Terminal 1.